A gente costuma aprender nos livros de escola que a campanha abolicionista começou em 1879, o que não é verdade. A campanha começou 11 anos antes e também não começou com o José do Patrocínio e o Joaquim Nabuco. Em 1879 começou lá atrás com o André Rebouças e outras figuras modernizadoras como ele. A gente tende a pensar que o Rebouças, sendo negro numa sociedade escravista, ele seria uma figura que vem totalmente de baixo, né? Não é assim que funciona a sociedade imperial, né? O André Rebouças é filho de um político secundário do Império. Rebouças nasceu na Bahia e ele fixou residência no Rio de Janeiro, onde ele morou durante boa parte da vida. Faz uma parte da sua educação na Escola Central, que é a escola que forma tanto engenharia, naquele momento civil, quanto engenharia militar, não tem uma separação das escolas. Depois ele passa mais ou menos um ano na Europa, estudando, visitando obras de engenharia, aprendendo a engenharia europeia e volta para o Brasil cheio de ideias modernizadoras. E daí é que ele começa uma carreira que é ao mesmo tempo uma carreira de engenheiro, empreiteiro, que vai pegando obras, ele e o irmão, juntos durante bastante tempo. Então a família Rebouças faz parte desse contingente de, como eles se autonomeavam, de mulatos, mas eles são parte de um grupo social que tem grande acesso a relações sociais de poder, econômico, político, social. Ele tenta formar em 1868 uma associação abolicionista que tem já um pouco o perfil do que ele vai fazer a campanha toda, que é juntar os modernizadores da elite imperial, então pessoas que ele pode persuadir ou que já estão persuadidas de que é importante abolir a escravidão para modernizar o país, com iniciativas que vão correndo na sociedade. Essas primeiras iniciativas dele, elas são iniciativas de lobby num momento crucial, porque em 1868, 67, por aí, começa a discussão de medidas a respeito da abolição no interior das instituições políticas. E o Rebouças, com esses projetos, com esse lobby, ele vai tentando influenciar lideranças que podem vir a tomar decisões nessa direção. Ele imagina que o país, para se modernizar, precisa de algumas medidas transformadoras do seu funcionamento mais geral. Ele vai adotando uma agenda que ajunta reformas. Então, a abolição da escravidão é uma reforma na qual ele se engaja com o coração, mas ela é parte de um pacote, né, de reformas. O Rebouças tem um ângulo mais liberal de atuação, né, mas ele vê o latifúndio como um impedimento para a produção de uma sociedade moderna. Então ele pensa o país como precisando ser atravessado por grandes estradas de ferro, navegação fluvial, e que isso permitisse a ocupação do interior do país, como vinha acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos naquele momento. E essa colonização deveria ser feita, na concepção dele, na forma de pequenas propriedades, né, de colonos que poderiam vir com a imigração. Então, Rebouças é um homem que vai enegrecendo ao longo da vida. Ele começa como um engenheiro e empresário modernizador, e a abolição da escravidão, então, é parte desta pauta. Ele, inclusive, quando se engaja, tem escravos em casa, é uma coisa que também não se costuma imaginar, não é? Mas muitos negros tinham escravos e muitos abolicionistas tinham escravos quando se engajavam na campanha pela abolição, e ao longo dela é que iam deixando de ter. Então, Rebouças, nessa hora é que ele alforria escravos da sua casa, né? No momento em que ele começa a campanha pela abolição. E o Rebouças é um homem que aprecia muito a ópera, é um homem muito culto, ele tem um tio que é violinista, então ele é um homem dessas artes teatrais, gosta desse universo. Ele fica amigo, apadrinha inclusive o Carlos Gomes,
E numa dessas viagens para a Europa, em que ele vai às óperas, visita o Carlos Gomes, as obras de engenharia, isso é uma viagem típica da elite oitocentista. Na volta para o Brasil, ele passa pelos Estados Unidos, quer conhecer Nova York, e ele tem essa grande admiração pelo modo como os Estados Unidos estão ocupando seu território, fazendo imigração, dividindo propriedade, produzindo essa grande agricultura que ele também vislumbrava como uma solução para o Brasil. Ele tem a intenção de fazer nos Estados Unidos o percurso de elite que ele tinha feito na Europa. Mas quando Rebouças chega nos Estados Unidos, ele não é recebido como um aristocrata, ele é recebido como um negro. Então, ele não consegue comer nos restaurantes, ele mal consegue hospedagem, ele tem que dormir num quartinho em Nova York, num quartinho no fundo do hotel, com a condição de não circular nas áreas comuns. Isto é, ele é vitimado por todo gênero de preconceito advindo do apartheid racial que já vigora nos Estados Unidos. Embora, ao longo da sua trajetória até então, ele tenha ouvido muitas vezes, ou mesmo de maneira camuflada, indireta, tenha sido vitimado em algumas situações por ser, como ele diz, pela condição minha de mulato, isto não é decisivo no Brasil para impedi-lo de fazer carreira. Mas nos Estados Unidos, sim, ele viu que a pele dele se colocava sobre a sua condição de aristocrata. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta diferente. Essa experiência tem um impacto que faz com que o Rebouças passe a se vincular à campanha da abolição da escravidão de uma maneira muito mais visceral, muito mais emotiva até. E aí ele toma para si como exemplo um abolicionista negro norte-americano, que é o Frederick Douglass, que também é um abolicionista negro e que também conseguia circular nas rodas aristocráticas, etc. Então, quando ele volta, ele começa daí a ter um ativismo muito mais intenso e ele daí vai começar a fazer as alianças que vão facultar a organização da campanha abolicionista em grande escala, né?